Bom dia a todos. Esse trabalho foi feito pelo Douglas Souza e eu, né, irmão Azarias. Foi dividido em duas partes, o quinto capítulo, né, sobre a política, né, que é a teoria política. Vou começar aqui falando para vocês, né. Vamos lá. Enquanto a tradição ela vai ser aceita como importante, os problemas quanto ao seu conteúdo e as aplicações suas para a compreensão do presente, eles podem ser tidos como decisivas, né? Mas se a ideia da tradição não pode ser sustentada, essas questões elas vão perder a sua força. De novo, se levantam inevitavelmente questões sobre se o estudo da história da teoria política vai ser algo mais do que um historicismo estéreo que prejudica uma aplicação relevante e, e criativa do pensamento político aos problemas do presente, né? E se o volume de conhecimento devotado ao sentido dos grandes livros não foi estendido além dos limites razoavelmente justificados. É, Sobre alguns aspectos, isso pode ser verdadeiro, mas também pode ser duvidoso que, salvo em um ou dois casos excepcionais, né, possa ser muito maior uma contribuição para resolver os enigmas históricos acerca das intenções e particularidades desses autores, né? Bom, a respeito de sua insatisfação com o conhecimento passado, os novos historiadores da teoria política, eles são herdeiros da pesquisa organizada em torno do mito da tradição, né? Bom, apesar da sua crítica a seus predecessores, os historiadores recentes, eles persistem nessa procura de que foi conclusivo para os primeiros autores, isto é, no caso, a realização de uma interpretação canônica. Bom, embora sua atitude, às vezes, né, aparente que quase uma atitude de ódio e de vontade de agir com violência contra a sociedade, tal como quando Platão sugeriu, né, a necessidade de apagar o quadro negro completamente antes de tentar um novo começo. Bom, ela é uma aversão do que tinha atacado a comunidade. O que o teórico percebeu ou alega não é somente esse colapso da ordem política, mas literalmente uma ruptura cósmica e também um interesse básico da teoria política, que é a cura dessa ruptura, né? O problema não é tanto o de encontrar essas razões legítimas, práticas e acadêmicas para investigar essa literatura e racionalizar a escolha das obras para tudo, mas é um problema de errar nessa seleção de uma tradição cronológica autodefinida que modelou a moderna política, né? Acreditando que a exumação dessa tradição encerra uma solução para a crise contemporânea ou qualquer dos demais aspectos da síndrome associada ao mito da tradição. Há uma justificativa para falar dessa literatura, que nos chegou pela convenção acadêmica como um gênero distinto e mesmo uma tradição. Se tivermos o cuidado de reconhecer que são reconstruções analíticas e criadas do ponto de vista de certos interesses e critérios presentes. Embora o propósito nessas páginas não vai ser, seja, né, no caso, desenvolver um modelo que, de certo modo, começa uma alternativa à ideia da tradição como uma base para abordar muitos dos textos que costumeiramente constituíram a matéria da história da teoria política. Seria pretensioso a gente dizer que esse modelo é algo mais do que uma possível recomendação pedagógica. Simplesmente, certas obras clássicas são os casos exemplares do encontro e do engajamento de uma mente que vai ser criativa, né, com um problema da ordem política,
e que, nos termos do seu conteúdo e das circunstâncias da sua produção, vão apresentar certas semelhanças de famílias e têm certos motivos comuns. E o que torna razoável construir um paradigma da teoria política e o teórico político, a que obras específicas se conformam em vários graus, né? Bom, designar, né, essa literatura como um tipo particular que pode ser distinguido em alguns aspectos importantes, né, não é especificar algumas formas literárias comuns, né, adotada pelos autores, nem identificar algumas atividades em que eles intencional e reflexivamente participam, mas antes reconhecer que, embora essas obras pertençam a várias categorias convencionais que são baseadas no seu gênero intrínseco e no contexto histórico a que pertenceram, no caso, né, há boas razões para abordá-las em termos de gênero extrínseco, que no caso a teoria política, né? Não somente por parte dessa literatura contribuiu para uma compreensão de textos particulares em seus próprios termos, mas não existe nada de mal na utilização das obras clássicas e na exploração desses certos aspectos filosóficos, né, da teoria política, e procurar a compreensão na moderna prática política. Bom, sem subscrever qualquer forma de mito da tradição ou aceitar a noção do grande diálogo, literalmente, é perfeitamente possível, né, abordar grande parte dessa literatura como uma série de perspectivas de aspectos duradouros e fundamentais da vida política que desafiam e ensinam o leitor a pensar sobre esses casos, né? E o restante agora eu vou deixar na mão do Douglas para ele poder explicar para vocês. Muito obrigado.